O fundo imobiliário VGHF11 derreteu. Nos últimos 5 dias ele está caindo mais de 6%. Neste vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu com o fundo, se é hora de comprar e se é hora de vender. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade, você será muito bem-vindo. Vamos aqui então, sem enrolação. Qual é o principal objetivo desse fundo? Primeiro, investir em CRIs. Perceba que ele possui 55% do seu patrimônio em CRIs. Segundo ativo que ele mais possui são fundos imobiliários. Perceba que ele possui 39%. E o restante, em menor quantidade, ele possui sociedade de propósito específico, fundo de investimento em direito creditório e até mesmo ações. Perceba que na sua parte de CRIs, cerca de 56% estão atreladas a IPCA, que é o índice de inflação aqui no Brasil, né? O índice oficial de inflação, e 44% CDI. Grave essa informação porque isso aqui é bem importante. Outro dado também que você deve saber, qual é o segmento principal dos fundos imobiliários que o VGHF11 investe. Na sua carteira valor, temos que 40%, quase 41%, são de escritórios, e ele já vem enfrentando alguma dificuldade. Mas vamos entrar no primeiro ponto que vem impactando o VGHF11, que no caso é o IPCA. Perceba que até mais ou menos ali no comecinho de 2024, fevereiro ali de 2024, a inflação vinha aumentando. Em março ela caiu para 0,16%, isso aqui foi o do mês. Depois começou a subir, caiu em junho, subiu em julho. E em agosto a gente teve deflação, que é uma inflação negativa. De qualquer forma, perceba que essa inflação aqui está bem menor do que essa aqui, ó, 0,56, 0,42, 0,83. Isso impacta diretamente os rendimentos do fundo imobiliário e isso respinga na sua cotação. Porque olha só, vamos entrar aqui, ó, nos resultados do fundo. Esse aqui é do mês de junho, julho e agosto. Rolando a tela aqui um pouco mais para baixo, você vai ver a distribuição por cota, que nesses 3 meses foi de 9 centavos aí por cota. Qual é a taxa equivalente? Em junho, IPCA mais 7,83, em julho, IPCA mais 5,97, em agosto, IPCA mais 9,40. Lembrando que eu até marquei essa parte aqui para não deixar de te falar. Foi utilizado como referência a variação do IPCA com 2 meses de defasagem. Então, sempre vai ter esse delay de mais ou menos aí esses 2 meses. Ou seja, para agosto foi utilizado o IPCA de junho. Então, veja, para agosto foi utilizado o IPCA de junho. Já no caso de outubro, vai ser utilizado o IPCA de agosto, que nesse caso está menos 0,02, que é uma deflação. E se a gente olha a carteira do fundo imobiliário, somente essa parte aqui do IPCA que está protegida da deflação, no caso dos CRIs. Em fundos imobiliários não tem como a gente aprofundar, né? Todos os fundos imobiliários aqui do VGHF11. Mas na sua parte de CRIs, cerca de 35% estão protegidos da deflação. Já esses 21% aqui aproximadamente não têm essa proteção. Então isso vai impactar nos rendimentos do fundo imobiliário que ele deve distribuir para os próximos meses. Outra questão também, o que acontece com a taxa Selic? Quando a inflação cai, ela também começa a cair. Um tempo atrás, a taxa Selic estava em 13,75%, mas como o acumulado da inflação começou a cair, perceba aqui embaixo, ó, ele começou a cair. O Banco Central começou a reduzir a taxa Selic, mas o que a gente está vendo, a inflação voltando a ter força aqui no Brasil, infelizmente. E o que o Banco Central fez? Elevou a taxa Selic. A taxa Selic aqui, ó, estava em 13,75%. Veio caindo, chegou a 10,5%, agora subiu para 10,75%. E se você notar aqui na parte de CRIs do fundo, 44% estão indexados ao CDI, que segue bem de perto a taxa Selic. Então, essa queda na taxa Selic também vem impactando diretamente a rentabilidade desse fundo. E como a maioria dos fundos imobiliários estão caindo, esse fundo não pode nem fazer ganho de capital com os fundos imobiliários que ele possui em carteira, principalmente porque a maioria é do segmento de escritório, que vem caindo bastante. Mas com a taxa Selic maior, esse fundo aqui, ao menos em vários dos seus ativos, deve pagar um pouco mais. Mas entra aquela questão de risco, porque veja, o que acontece quando uma dívida sobe muito os juros? Você não consegue pagar. Nesse caso aqui é a mesma coisa, até marquei aqui para você, ó.
esse CRI, que representa 1,8% dos ativos do fundo, continua inadimplente. E se a gente olha a carteira de CRIs do fundo, você acha mesmo que esse devedor que consegue pagar CDI mais 3%, o CDI hoje está mais de 10%, então essa dívida aqui, essa taxa está mais de 13%, uma inflação a 5% mais ou menos, você acha que esse devedor consegue pagar 16% ao ano, esse aqui consegue pagar 14% ao ano, esse aqui consegue pagar 14%, esse aqui consegue pagar 15% ao ano, é uma rentabilidade muito alta. Então vão surgir algumas inadimplências. Beleza, existe garantia, mas para aquele investidor que foca em investir nesse tipo de fundo imobiliário, eu tenho certeza que ele não quer ficar executando garantia, não quer ficar pegando imóvel, pelo contrário, ele quer que aquele devedor pague suas dívidas para que ele receba mensalmente esses jurinhos que ele vem recebendo, né? Esse rendimento do fundo imobiliário que ele vem recebendo. Então aqui é um pouco complicado, né? Porque o IPCA subindo e a taxa Selic subindo, em tese o fundo imobiliário deve entregar um pouco mais. Contudo, surgindo essas inadimplências, fica muito difícil saber se o fundo imobiliário vai aumentar seus rendimentos ou se ele vai diminuir os rendimentos, porque vai depender da quantidade de inadimplência que ele vai ter. Se você olha aqui, para quem quer ficar focando em fundo imobiliário apenas em rendimento, um tempo atrás ele entregava 18 centavos por cota, 16 centavos por cota, 15 centavos por cota, 14. Claro, a inflação estava alta, a taxa Selic também estava muito alta. Começaram a cair, olha só, esse fundo imobiliário começou a reduzir os seus rendimentos. E agora ele entregou 0,08. Cara, 8 centavos por cota para quem estava entregando aqui, 18 centavos por cota é uma diferença absurda. Então, tudo isso que vem acontecendo vem reduzindo os rendimentos do fundo. E o rendimento menor vai impactar a cotação. Então, a cotação que está caindo justamente porque os rendimentos do fundo imobiliário estão caindo. Agora, nesse momento, ele está sendo negociado a 7,85, com PVP de 0,88, temos aí 12% de desconto e um dividend yield de 14,18%. Vou dar agora a minha opinião. Esse fundo, nesse momento, está extremamente arriscado, justamente por causa dessas taxas, justamente também porque a gente não sabe se o CDI vai continuar alto por muito tempo, se a inflação vai subir mais aqui no Brasil, porque isso aqui vai acabar impactando na inadimplência desse fundo imobiliário, não somente desse, todo outro fundo imobiliário, principalmente esses mais high yield. Esses mais high yield, eles devem sofrer várias inadimplências justamente porque aquele devedor não vai conseguir pagar a sua dívida. Então, olhando esse PVP aqui, para mim, hoje não quer dizer muita coisa. Nesse momento, eu estou focado em fundos imobiliários de tijolo que estão bem descontados. Quando a taxa Selic, e se a taxa Selic começar a cair, esses fundos imobiliários de tijolo, eles começam a valorizar. Aí eu vou ganhar bons rendimentos e a valorização da cota. Esse fundo aqui, ao menos nesse curtíssimo prazo, eu não sei o que pode acontecer. Pode aumentar o rendimento, pode não aumentar o rendimento, pode aumentar a inadimplência. Fora que um tempo atrás, eles fizeram algumas movimentações que eu não gostei. Por exemplo, compraram esse CRI aqui, da própria Valora. Já o fundo imobiliário aqui embaixo, cadê, também compraram esse fundo imobiliário aqui, da própria Valora. E sendo bem sincero, não gostei tanto da explicação que deram. Eu acho que eles beneficiaram mais a própria gestão do que o cotista. Hoje não tenho cotas do VGHF11, mas para você, esse fundo nesse momento, nesse valor, vale ou não vale a pena o risco? Comenta aí, sua participação é muito bem-vinda. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.